Primeiramente agradecer aos meus ancestrais por eu estar aqui, ao povo de Luta Tacariju, aos nossos parentes que estão ali, todos que vieram. Agradeço muito, eu amo muito essa terra, gosto muito daqui. Tainara, Hélio, todos os amigos queridos, já fiz há um tempo que eu vim aqui, e para mim é muito saboroso estar aqui com vocês. Então, assim, eu queria falar um pouco como é que vai ser a dinâmica, porque eu não gosto de ficar falando só, então eu gosto de que o negócio gire, né? Tem aqui o pessoal da Guerrilha Cariri, que são amigos queridos de Luta. Em algum momento que se ele quisesse fazer alguma fala, pode se sentir à vontade para tomar palavra. Nossos parentes aqui também, que eu queria que eles falassem um pouco sobre o povo deles, né? Nossos povos em retomada, o povo Quixelô, nossa parente Williana, nosso parente Avaré, nosso cacique. Então, assim, para iniciar, quero falar um pouco sobre de onde eu venho, né? O meu povo, ele vem um povo sem fronteiras, né? Um povo que vem tanto do Ceará, já ocupou o Rio Grande do Norte, e hoje está no Piauí também, né? Então, da Serra da Ibiapaba, ali, não sei se vocês conhecem, Serra Grande, São Benedito, Carnaubal, Viçosa, descendo um pouco mais para Luiz Correia, Piripiri, São Miguel do Tapuio, São Raimundo Nonato, no Piauí. Então, o meu povo, ele é um povo que não foi aldeado, né? É um povo que não foi aldeado por jesuítas, né? O meu povo, ele tinha inimizade muito forte com os portugueses por conta da invasão. O povo Tacariju, ele é conhecido na história do Ceará como um povo matador de padre. E eu ia falar hoje isso na rádio, e a rádio era do padre. Aí opa. Tem lá na Relação do Maranhão, que é um dos documentos históricos que tem falando sobre o meu povo, um parágrafo lá, que fala justamente isso, do padre Francisco Pinto, que ele tentou catequizar, invadir os aldeamentos tacarijus, e os tacarijus, em legítima defesa, mataram, né, com pauladas de jucá, e saíram arrastando ele até o Tianguá. Então, a partir disso, foi que o governo português, o Império Português, começou a perseguir nosso povo, né, com uma caçada ali pelos sertões, e dentro dessa caçada, o nosso povo ele foi se separando, né, se articulando muito mais para o lado ali do Piauí, e descendo um pouco mais aqui para o Ceará, ali na região dos Inhamuns, ali entre Novo Oriente, Crateús. E a minha tetravó, ela veio de um local chamado Brejo da Onça, de um aldeamento tacariju que tinha lá. Hoje lá existe um quilombo chamado Quilombo dos Macacos. Poucas pessoas sabem, mas os quilombos e as aldeias, são co-irmãs, né? Sempre existiam indígenas e pretos nas aldeias e nos quilombos. Não era essa coisa segregada como a própria educação mostra pra gente, né? Mas era sempre em comunhão. Porque nós tínhamos e ainda temos um inimigo em comum, que antigamente era a coroa e hoje é o Estado, né? Então, eu venho desse povo, né? Eu ascendo desse povo, eu não digo descendo, porque eu não desço para canto nenhum, eu subo para mais perto ainda dos meus ancestrais. Hoje em dia, nossa família, né, do povo Tacariju, tem a nossa família lá em Fortaleza, em São Benedito, em Carnaubal, e tem outras famílias em Luiz Correia e em Teresina. Nosso povo ele era um povo enorme, e hoje em dia ele está resumido praticamente a umas 5 famílias, né? Para você ver como é o poder dessa colonização, né, o poder dessa destruição. Então, eu lembro muito que a minha bisavó falava que minha tataravó contava para ela que ela parou de falar a língua do nosso povo por medo, né? No diretório dos índios, né, o diretório pombalino, foi proibido a gente falar nossas línguas, né? E hoje nós estamos fazendo essa retomada. Então, esse livro, ele traz essa perspectiva histórica a partir de um indígena contando essa perspectiva histórica, de uma releitura ou de uma nova interpretação desses arquivos, né, como, por exemplo, esse diretório pombalino. Eu sou formado em filosofia, né, pela Universidade Estadual do Ceará, tenho mestrado em estudos da linguagem pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mostro para vocês. Esse livro é fruto da minha monografia e de algumas outras formações e cursos que eu dei. Ele foi lançado em 2021, né? Hélio, abre ele aí, vai passando para o pessoal, para dar uma folheada. Ele foi lançado em 2021, uma coleção chamada Coleção Retomadas. Foi uma coleção que a gente fez uma parceria com a reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu tinha defendido minha monografia e a professora falou, olha, interessante esse livro, podia ser lançado.
Falei, tá certo, mas a gente assim só tem as propostas, né? Mas nunca ninguém chega junto mesmo para a gente realizar. A gente sabe que é muito difícil, quem é da periferia, quem é indígena, a gente sabe que é muito difícil a gente chegar a realizar algumas coisas e sempre em coletividade. E aí ela nunca rolou. 2 anos depois da minha defesa, uma professora amiga nossa, que foi minha orientadora no mestrado, me convidou perguntando se eu gostaria de lançar o livro. E a gente lançou. Só que a proposta era lançar o livro. E eu fiz uma contraproposta para o reitor. Por que você não acha interessante a gente fazer uma coleção com mais 9 livros de autores indígenas diferentes? Aí essa coleção é justamente isso, a coleção Retomadas. Os livros são e-book gratuitos. Tem no meu Instagram, quem quiser o link está lá. O livro também está gratuito, esse livro aqui, o PDF. E foi assim, nós fizemos essa coleção com 10 livros, 10 de autores indígenas, justamente para circular esse conhecimento, né? Para que a gente possa, os povos em retomada principalmente, possam ficarem conhecidos, porque a gente sabe que o próprio Estado, ele dificulta isso, né, parentes? Se vocês quiserem, inclusive, falar sobre isso depois, ou agora mesmo. E esse livro, ele nasce disso, né? Então, ele trata sobre história, trata sobre filosofia, trata sobre cosmologias indígenas. Por que eu digo cosmologia? Porque aqui é um pensamento do meu povo, né? Esse livro, ele não é um pensamento indígena, digamos assim, de forma genérica. Todos nós pensamos de forma diferente, nós somos povos diferentes, somos nações diferentes. A nação, o povo Quixelô, o povo Cariri, a nação Cariri. O meu é Tarariú, né? É outra nação, mas nós temos a conexão de sermos tapuias, né? Tapuia é um termo que foi dado pelos tupis e pelos portugueses para aqueles que viviam para dentro do estado, ou para dentro do mato, como eles chamavam. E em outra tradução pode ser chamado também aqueles que não se rendem. Então, os nossos povos eram conhecidos como povos de luta, de guerrilha, né? Tem um episódio da Guerra dos Bárbaros, não sei se vocês conhecem, que foi uma das guerras que fizeram aos nossos povos por mais de 70 anos, de assassínios dos nossos povos no sertão, principalmente, né? Do Rio Grande do Norte, varrendo o Ceará, varrendo o Piauí. E essa guerra não acabou, como diz lá no livro de história, essa guerra ela continuou. E até uma pesquisa minha também que eu falo sobre isso, que essa guerra continuou e desembocou no cangaço. O cangaço é de origem indígena, é de luta de origem indígena, né? E poucas pessoas falam sobre isso. A maioria das pessoas vê o cangaço como uma origem de um banditismo, né? Inclusive, quem escreveu sobre o cangaço, foi um dos primeiros que escreveram sobre o cangaço, foi Gustavo Barroso, e ele era um integralista. Você não sabe, integralismo aqui, ele trocava ideias com o fascismo na Itália e com o nazismo na Alemanha. Então, um cara desse escrever sobre os nossos povos daqui, você já sabe do que ele vai falar, né? Foi lá nesses livros que ele escreve sobre o cangaço que ele fala sobre o racismo biológico, dizendo que o nordestino ele é biologicamente inferior, né? E esse nordestino que ele pinta lá, né, que ele coloca como as características, são todas as características dos nossos povos, né? Que vivem até hoje no sertão. Então, esse livro é justamente isso, é colocar em xeque essa história colonial, essa história oficial, e trazer outra perspectiva de história, de pensamento, de crítica. O nome dele, Alieninde, Os Portais dos Mundos. Eu costumo brincar um pouco com as palavras, né? E eu brinco com a palavra indígena e com a palavra alienígena. A palavra indígena, aquele que nasce da terra, né? Indi, de dentro, gena, terra. Alienígena, alien de fora e gena terra. E eu costumava brincar com os meus amigos da filosofia, dizendo que eu não me coloco como brasileiro. Eu sou tacariju, eu não sou brasileiro. Brasileiro é uma invenção. O Brasil nem existia, né? Quando os invasores chegaram aqui, foi que eles começaram a inventar essa história de Brasil. E o mais interessante, brasileiro, essa nacionalidade, esse eiro, ele denota uma profissão, que era aqueles que roubavam o pau-brasil daqui e levavam para lá. Então, o nome brasileiro é a profissão de roubo das terras, de colonialismo mesmo. Você não vê mexicano, belga, não tem esse eiro, só o brasileiro que tem. Então, esse conceito de brasileiro, essa identidade brasileira, também foi sendo forjada a partir do silenciamento dos nossos povos, né? Foi se deixando de chamar de indígena para chamar de caboclo, para chamar de mateiro, para chamar de nordestino, para chamar de cearense, mas nunca chama de indígena, nunca nomeia. Por quê? Se não existe mais indígena, não tem mais por que ter terra. Então eu posso fazer o que? Alienar a terra. Posso vender a terra.
né? E isso também foi colocado aqui no Brasil a partir de 1853 com a Lei de Terras, né? Que é a Lei de Terras, que é a lei que aliena as terras aqui no Brasil. E a partir disso, quem não tem mais a escritura da terra agora deixa de ser invadido para ser invasor, que é como o Estado nos vê hoje em dia como invasores, né? Como é que a gente pode ser invasor da própria terra? O Estado brasileiro foi criado em cima de um negócio chamado grilagem. O Estado brasileiro é todo fundado em cima de grilagem. O problema fundiário no Brasil é o problema central. E esse livro, no começo dele, ele toca sobre isso. Estou falando sobre o alienígena, né? O alien fora, né? O alienígena, então a gente é o fora dentro. Fora da onde? Fora dessa ideologia de Estado. Qual é a ideologia do Estado? Desejo de consumo, observar a natureza como um produto, como um mercado. Eu chamo também de Estado-mercado, porque o Estado hoje em dia ele é uma sucursal do mercado, né? Então, somos fora do Estado, mas somos de dentro da Terra. Nós não pertencemos a esse locus do Estado, essa criação do Estado, mas nós já estávamos aqui antes de tudo isso acontecer. Então, nós somos filhos da Terra. Então, eu brinquei esse dentro e fora. Então, essa contradição que existe entre o ser indígena hoje no Brasil. E, principalmente, também eu falo um pouco sobre os indígenas que vivem nas periferias das grandes capitais, das grandes cidades. No imaginário do brasileiro existe um indígena que é aquele indígena que está lá na Amazônia, que fala a sua língua, que anda nu, enfim. Mas o indígena está aqui na periferia do Juazeiro, está lá no Crato, está lá no Iguatu, está lá em Fortaleza, e ninguém fala sobre isso. Por quê? Porque a própria educação no país não se fala sobre isso, não se coloca esse tema, né? Não coloca, porque é uma ferida, né? Uma ferida colonial. E eu venho também tentando, a partir desse livro, de outros escritos, de outras coisas que eu venho fazendo, tocar nessa perspectiva, né, da gente começar a escrever a nossa própria história e não esperar que outros intelectuais, doutos, escrevam a nossa história. Então, gente, eu queria falar, era sobre isso que eu queria falar e queria que vocês falassem alguma coisa, se apresentassem, quisessem comentar alguma coisa, passar aqui a palavra para minha parenta, para ela o povo dela, depois passar aqui a palavra para o pessoal do Guerrilha, e a gente gerar esse debate, porque eu não quero ficar falando sozinho, não. Só, por favor. Boa noite. Me chamo Eliane, sou esposa do Cássio Cavaré. A gente é do povo Quixelô, Cariri, lá de Iguatu, né? É muito gratificante ter recebido esse convite, de estar aqui hoje prestigiando esse momento, o nosso parente, o lançamento do livro dele, com um título tão sugestivo, né? Que é o Alienide. Eu só tenho a dizer muito sucesso para você. Eu não sou boa de palavras, porque eu sou muito emotiva. E vou passar a palavra para o meu esposo, para ele falar mais. Fale um pouco sobre a luta do povo de Quixelô, como é que tá essas retomadas. Boa noite. O pessoal conhecer vocês. Como ela falou, da Gia Quixelô. Falando nessa questão da retomada, né, é bem complexo para a gente também, como ele falou, a questão da gestão, a questão do governo, e quer nos apagar a todo custo, né? Nas escolas não fala da verdadeira história dos povos indígenas, fala do índio, né, que é um termo bem estereotipado, que não tem condições de a pessoa sempre querer acreditar, né? A gente tem retomada tanto como de território, como de etnia, de pessoa, né? É o que a gente passou agora, esses últimos dias, do nosso evento. Foi um evento que a gente planejou para um bate-papo de 20 amigos, só que quando a gente começou a postar, repercutiu muito, muito grande, fugiu do controle. A gente tentou algum apoio, né, na nossa cidade, que da mesma forma nos apagaram, quiseram nos apagar, né? Viu, achavam que não ia ter um progresso bacana e acabaram que não, viraram as costas para a gente. Mas a gente é um povo guerreiro, um povo de resistência, que é o que temos que ser sempre, né? Se a gente busca força hoje nessas parentadas, eu busco, além disso, bem lá atrás, né, na minha tataravó, que minha mãe sempre contou a luta dela, que perdeu um membro da sua perna na luta indígena. Então, me coloco nisso. E a gente, não, vamos conseguir. Vai correr atrás, a gente consegue.
Eu, Hélio e Iago, que está com a gente hoje. É um sonho bem distante, a gente já de 2 anos e nunca conseguimos, né? Aí foi que o Iago entrou e disse, não, vamos focar. Vamos firmar. E a gente conseguiu botar Uma pisada. Parente, independente de qualquer um branco, né? Que eles que tentam nos pagar todo o custo. Não vai dar certo não, mas faz assim, faz daquela forma. Não, a gente faz da nossa forma. A gente teve 10 planejamentos para esse evento. No dia não teve nada a ver com o planejamento. Foi os ancestrais botou força, os encantados indicou, jogou. Calma que vai dar certo. Até a quinta-feira a gente tinha muita coisa para resolver. E eu louco em casa, vixe, caralho, vai chegar a galera aí e não vai dar certo. Aí, mais um ponto negativo, esse Iago, amigo da gente, perdeu a moto dele, por isso tomou a moto dele, que era o corre da gente. Disse, não, Iago, mas vai dar certo, tenha calma, a gente passa o evento para resolver. Fizemos um evento belo mesmo, que eu nunca imaginei isso daquela forma, né, que todo mundo desmotivando a gente, que não ia conseguir, que não tinha apoio, vocês não têm apoio, e a gente botou o pé no chão, sentimos vontade de fazer, a voz da encantaria, os ancestados, e a gente conseguiu, né. E a retomada em si, né, em 2021 a gente tentou uma retomada de território que foi por água abaixo por conta muita ajuda que prometeu antes da gente entrar no território, que vou te ajudar, a gente vai chegar junto, a gente vai correr, que virou as costas, que viu que a gente ia aumentar nossa força. Porque quando você entra no território, né, a força aumenta. Você vai fazer uma palestra nas escolas, você vai numa praça fazer uma roda de toré, você vai fazer uma conversa, e eles não querem isso. Porque sabe que essa articulação, a gente se reunindo, até com o não indígena que quer apoiar, a gente vai crescer, a gente vai mostrar a verdadeira história dos povos originários, e é o que eles não querem. Eles querem que a gente fique lá no poço, caladinho, com aquela pedra em cima. E quando a gente grita resistência, é que a gente toca na ferida deles. Eles não querem isso, né? A gente vê aí muitos povos indígenas ressurgindo, como agora, depois do nosso encontro, ressurgiram uns parentes que tinham medo, né, que eles são bem velhos, já têm 50 anos, 60 anos, e ele ouvia o que os pais, os avós deles falavam, que era para se esconder, que não era para falar nossa língua, não era para dizer que era indígena, porque a gente, indígena, nas vezes, são persistentes, têm garra, e eles conseguiram apagar até um certo tempo, né, e de alguns anos para cá a gente está unindo forças, né, que a gente antigamente tinha seu povo, como tinha os tabus, e começaram a criar a nação Xelô, Tarariu, que até não existia, era só uma nação só, mas quando começaram a dividir, foram se escondendo, ficou fraco a luta. Mas de um tempo para cá, estão todo mundo se unindo, todo mundo se chegando e aumentando a força, né? Foi o que aconteceu agora com o Cacique Tuca Preta, que quiseram desarticular a articulação dele toda, e eles, não, eu vou só com isso aqui. Eu tinha isso aqui, mas não me deram, desmotivaram a gente, eu vou com isso aqui. E tá aí hoje na Assembleia, deu a cara dele, mostrou que tá lá. Não pude ir, tinha muita coisa para fazer, mas é isso. Se a gente não persistir, às vezes, será que eu sou indígena? Minha avó foi indígena. Como é que tua avó foi indígena e teu sangue corre na veia e tu não é? Né? No Iguatu tem muito disso. Ei, macho, minha avó era indígena. Mas eu não sou não. Eu disse, como? Tu não é neto dela? Porque se tu é neto dela, pode ter 300 anos atrás. Corre o sangue nas veias, tu é indígena. O neto de um jabuti não é jabuti, não? Pois é, procura saber, procura conversar. Mas será de que povo? Aí é uma conversa minuciosa, você vai tentando em contato com pessoas, né, que a gente tem muito com o Valdivino, que é um cara que auxilia a gente nessa área de saber qual é o povo que você pertence. Que não é porque você mora em Quixelô, que seu passado morou em Quixelô. Ele pode ter migrado de outro canto, né? Mas é tudo povos originários, todos povos indígenas que tem que se unir. Porque eu vejo muito isso, é os povos indígenas rachando o movimento. Que eu acho que não deveria acontecer isso. Independente da sua nação, a gente é um povo. E o povo é para estar junto, com garra, com força e perseverança. Então, se você for se esconder no meu povo que tem 50 famílias e o meu só tem 5, se tu não unir força com eles, eles têm algo que teu povo não tem, que vai agregar para poder unir força, para poder aumentar aquela potência, né? Hoje no Iguatu, a gente já teve no Iguatu 50 pessoas no movimento. Teve umas brigas internas, teve uma rachada. Hoje eu estou com
ou de famílias, né? Vivendo em contexto urbano, que para alguns contexto urbano não é indígena, porque você vive na periferia, você é favelado, você é preto, você é pobre, mas não é, nunca toca o nome indígena. E a gente tem que estar brigando todo dia. Eu sou indígena, como eu falo. Às vezes eu saio eu fui numa escola para dar uma oficina de maraca, cheguei lá, a gente deu um calote. Se eu fosse desmotivado por conta disso, onde é que está meu povo hoje? Esses aqui, né, estão entrando agora, o Iago, hoje está aí, feita a reunião interna, que é a primeira vez que eu não estou em reunião, eu não vou conseguir, se você vai. Você entrou para conseguir. Não foi para poder, talvez não. Você quer estar na luta, quer. A luta é isso. Eu quero estar vocês do meu lado. Não é porque eu sou uma liderança, eu quero estar à frente de vocês, não. Eu quero estar atrás. Quando vier o BO, eu vou para frente, resolvo com vocês. Mas as coisas boas, eu quero que vocês participem também. É isso aí, parente.